Tá, amada igreja? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Culto, né, irmão, em favor do lar, em favor da família. E Deus colocou esta palavra ao meu coração. Você pode dizer, né, irmão, o que tem a ver esta palavra, aleluia. Mas aqui vemos, glória a Jesus, aleluia, a respeito de uma amizade, glória a Jesus, entre duas pessoas, entre Jonas e Davi. Glória a Jesus. Um era filho do rei, o outro seria o futuro rei. Glória a Jesus. E até mesmo Saul, sabendo daquela ligação, daquela amizade, ele proibiu, né, que Jonas, glória a Jesus, continuasse, aleluia, sendo amigo de Davi. Mas glórias a Deus, sabemos que a palavra do Senhor, né, irmão, aleluia, ela é, glórias a Deus, ela é poderosa, aleluia. Há momento que nós não entendemos, mas com o decorrer do tempo nós conseguimos entender a palavra do Senhor. E ali, né, irmão, estava dois jovens, glórias a Deus. E no momento o Jonas falou, glória a Jesus, para eles fazerem uma aliança, para que nenhum viesse a terminar com a família do outro. E ele disse, no tempo certo, tu serás o rei de Israel. Glória a Jesus, glórias a Deus, porque ele tinha uma promessa da parte do Senhor para a sua vida, aleluia. E não importa o tempo que passar, né, irmão, aleluia, não importa a glória a Jesus, as circunstâncias, mas quando Deus lança uma palavra, uma promessa sobre a tua vida, só creia e continue caminhando na presença do Senhor. Aleluia. E é no momento certo, né, irmão? Não é nosso momento, não é nosso querer. Jonas, glórias a Deus, ele ajudou muitas das vezes a Davi fugir da presença do rei Saul. Ele sempre avisava, né? Ó, meu pai está tramando algo contra você, não passe por lá, não vá por ali, porque vão tentar contra a tua vida, aleluia. Glória a Jesus. E eles fizeram, né, irmão, aleluia, uma aliança entre os dois jovens, para nenhum destruir a família do outro. Glória a Jesus. E chegou um tempo a qual Davi assumiu o reinado. E ali, né, irmão, mas antes disso houve peleja, a família, o pai de Jonas vieram a perder as suas vidas. Glória a Jesus. E Jonas tinha um filho com este nome, né, irmão, que nem pela misericórdia eu consigo falar, aleluia. Glória a Jesus, glórias a Deus. Ele tinha 5 anos de idade, vemos no livro de 2 Samuel 4:4, que esse jovem tinha 5 anos de idade, e uma senhora a qual cuidava dele, quando recebeu a notícia que o seu pai Jonas tinha falecido, e também o rei Davi, o rei Saul, glória a Jesus, aleluia, eles fugiram, porque sabiam que se eles ficassem, o adversário viria e tentaria contra a vida dele. E nessa fuga, esse adolescente, essa criança, né, irmão, aleluia, de 5 anos de idade, ele tropeçou e quebrou as suas pernas, e ele ficou coxo, aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. E ele foi, glórias a Deus, levado para uma cidade, aleluia, uma cidade distante, uma cidade, né, irmão, aleluia, glórias a Deus, com o nome de Godebá, uma cidade do esquecimento, uma cidade, glória a Jesus, glórias a Deus, onde ali morava um povo que era esquecido pela sociedade, era um povo carente, um povo necessitado. Glória a Jesus, glórias a Deus. Mas ele ali estava, porque ali ele encontrou abrigo, ele encontrou um socorro, né, irmão, aleluia, glória a Jesus. E então o rei Davi, uma vez mais, foi sendo, né, irmão, aquele rei sanguinário. Ele acabou com mais um filho também, aleluia,
do rei Saul, glória a Jesus. E um dia em sua cama, aleluia, ele pensou, glórias a Deus, se havia alguma descendência do rei, aleluia, glória a Jesus. Ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonas, ele lembrou, glórias a Deus, o quanto, aleluia, aquela vida tinha ajudado ele também, glória a Jesus. E Deus colocou no coração dele, aleluia, para ele fazer uma ação grandiosa, a qual mudaria aquela vida, glórias a Deus. Talvez eu fale com pessoa nesta noite, aleluia, que você está passando por um momento difícil, está ali talvez em Godebar, glória a Jesus, para você não ter uma saída, você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma esperança, aleluia, glória a Jesus. Glórias a Deus, mas creia que o Senhor pode ir ao teu encontro nesta noite. Creia que o Senhor pode mudar o teu cativeiro nesta noite, aleluia. Imagina aquela vida ali, né, irmão, coxo, glórias a Deus, com dificuldade para se locomover, glória a Jesus, sem nenhuma esperança, sendo filho, glória a Jesus, de Jonathan, sendo neto de Saul, aleluia, que tinha um reinado, que tinha um trono. Dali a pouco se veio a meia miséria, aleluia. Mas ele estava lá naquela cidade, né, irmão, de Godebar, glória a Jesus. E dali a pouco o rei, glória a Jesus, Davi, lembrou, glória a Jesus, daquele acordo que ele tinha feito com Jonas e mandou chamar, glória a Jesus, alguém para lhe informar se havia alguma descendência, se havia alguém ainda da linhagem do rei Saul. Glória a Jesus. E ele ouve uma resposta: há um sim, aleluia. Está numa cidade distante. Há um sim, aleluia, glória a Jesus, mas é um coitado, é um miserável. Talvez você não vai nem querer ir ao encontro dele, aleluia. Ele é coxo, das duas pernas, mas o rei Davi não, aleluia, glória a Jesus. Ele tinha lançado uma palavra, ele diz: vamos enviar, aleluia, alguém para ir lá buscar esta vida, aleluia, glória a Jesus, glórias a Deus. Imagina aquela pessoa ali, né, irmão, aleluia, talvez, glória a Jesus, vivendo aquele momento de desespero. Dali a pouco chega, né, irmão, aquela carruagem, aleluia, do rei, a carruagem real, perguntando aonde mora, aleluia, um jovem, glórias a Deus, glória a Jesus, por nome de aleluia, glória a Jesus, glórias a Deus. E esta vida, né, irmão, estava ali, glória a Jesus, e ele viu uma luz ao final do túnel novamente. Ele não acreditou, glórias a Deus, mas o que o rei Davi quer comigo, aleluia. E quando ele chegou, trouxeram ele, né, irmão, glória a Jesus, glórias a Deus, até o palácio e colocaram ele na presença do rei. Glória a Jesus. E o rei falou: é tu mesmo? Aleluia. Ele diz: teu servo, aleluia, teu servo está aqui, aleluia. Glória a Jesus, glórias a Deus. E ele não acreditando, né, irmão, aleluia, ele não crendo, glória a Jesus, que o cativeiro dele ali estava sendo mudado, que o cativeiro dele ali, glória a Jesus, tinha havido uma mudança tão grande. Glórias a Deus, porque o Deus de Israel é o Deus da providência. Ele tem o poder de mudar o cativeiro, irmão, aleluia. Aquilo que está condenado para a sociedade, aquilo que os olhos humanos olhando não tem mais jeito, não tem mais uma saída, não tem esperança. Ao olhar do Senhor há uma providência, aleluia. Ao olhar do nosso Deus, né, irmão, aleluia, Ele é especialista em mudar cativeiro. Glória a Jesus. E assim, né, irmão, aleluia, Ele chega a dizer:
Como pode tu olhar para mim como um cão? Eu sou um cão morto, se comparando a um cão morto, que era um miserável. Glória a Jesus. E o Davi era rei. Glórias a Deus, aleluia. O que eu aprendo com esta palavra, meu irmão, minha irmã, glória a Jesus, que aquilo que nós plantamos, uma vez mais nós vamos colher, aleluia. Glória a Jesus. Aquilo que Jonas plantou, a aliança que Jonas fez com ele, teve um grande fruto, aleluia. Não foi, glória a Jesus, em vão aquela amizade, não foi em vão, aleluia, aquele estender de mão muitas das vezes, mas tem a providência da parte do nosso Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ama a tua família, aleluia, continue lutando por ela, continue colocando nas mãos do Senhor. Talvez hoje você não veja uma providência da parte do Senhor, mas amanhã você verá a providência da parte do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Às vezes, irmão, nós queremos para aquele momento, para aquela hora, não temos paciência, aleluia, glória a Jesus. Falamos do amor do Senhor e temos recebido muitas vezes com 2 pedras, com paulada, e nós já, aleluia, já se abatemos. Nós já falamos: Senhor, essa pessoa está viva, essa pessoa está de pé pelo teu amor, porque o Senhor tem respondido a minha oração. Aleluia, mas Deus não quer isso não. Deus quer que nós continue crendo que aquilo que é impossível para nós se tornar real quando colocamos nas mãos do Senhor e esperamos o agir e o trabalhar do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E uma vez mais vemos a palavra do Senhor se cumprindo, que Ele não veio para os bons, Ele não veio para aqueles que não precisam, mas sim para os necessitados, sim para os desprezados, sim para aqueles, aleluia, glória a Jesus, rejeitados, sim para aqueles que estão ali largados de lado. Glória a Jesus, glórias a Deus. Então creia, meu irmão, minha irmã, que você não está sozinho nesta caminhada. Creia, glórias a Deus, que o Todo-Poderoso está do teu lado nesta caminhada, aleluia. E no momento certo, Ele enviará o socorro ao teu encontro, aleluia. Que no momento certo, glórias a Deus, glória a Jesus, você verá o agir e o trabalhar do nosso Deus. Mas tem que esperar no Senhor, tem que confiar nele, aleluia, glória a Jesus. Toda a linhagem do rei Saul, né, irmão, foi extinta, mas ali, glórias a Deus, tinha um ainda da descendência de Jonas, aleluia. Havia esta criança, glórias a Deus, se fosse pego naquele momento, talvez seria ceifada aquela vida, teria perdido a sua vida, mas ele, né, irmão, em meia fuga, houve um imprevisto, aleluia, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor, aleluia. Talvez, né, irmão, se aquela criança tivesse ficado ali perfeito, com a raiz de amargura em seu coração, ele ia querer lutar contra o rei Davi, ia perder a sua vitória, ele ia perder, aleluia, aquilo que o Senhor tinha preparado para a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o impedimento que está à tua volta, não olhe para a situação, aleluia, a qual você se encontra, mas olha para o Senhor nesta noite, olha para o Todo-Poderoso, aleluia, creia que Ele é o verdadeiro pastor da tua vida, aleluia, e aquele que tem Ele como o verdadeiro pastor, escuta a voz do seu verdadeiro pastor. E ele não passará necessidade, né, irmão? Porque Deus suprirá todas as necessidades. Vemos esta pessoa, né, irmão? Glória a Jesus, coxo, aleluia, com algo deficiente que impedia ele. Ele não era uma pessoa 100% perfeita, mas Deus enviou ali, aleluia, uma providência até a sua casa. Deus enviou ali
Glória a Jesus, algo não passageiro, mas algo duradouro, algo glorioso da parte do Senhor. Deus enviou uma saída para aquela vida. Então, meu irmão, minha irmã, não se abate, não se, aleluia, aceita, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, não aceita essa circunstância, aleluia, mas busca uma saída da parte do Senhor. Busca, aleluia, algo de Deus nesta noite para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, porque o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro com aqueles que buscam, com aqueles que clamam a Ele, com aqueles que continuam insistindo, mesmo a porta fechada, mesmo, aleluia, em momento adverso, sempre há uma providência da parte do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, né, irmão, nós queremos da nossa maneira, nós queremos do nosso jeito, glória a Jesus, queremos negociar com o Senhor, aleluia, mas se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso e isso, mas o Senhor, né, irmão, aleluia, Ele é Deus, ontem, hoje, eternamente continuará, e nós somos só mais um passageiro na face dessa terra. Hoje estamos aqui e amanhã depois não sabemos, aleluia. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca esta oportunidade, este privilégio, aleluia, de adorar ao Senhor nesta noite, de glorificar o nome do Senhor, de prestar um culto a Ele, de gratidão por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Lembra-te da onde Ele te tirou. Lembra-te, aleluia, por onde você andava, por onde você passou, e a mão forte do Senhor foi lá ao teu encontro e te resgatou e trouxe novamente na presença do Senhor, aleluia, para falar do amor dEle, para falar da misericórdia dEle, aleluia, porque aqueles que têm fôlego, né, irmão, louve e engrandeça ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Aqui vemos, né, irmão, uma vez mais o compromisso que o Senhor tem com o ser humano, aleluia. Aqui vemos, glórias a Deus, uma vez mais o Senhor mudando o cativeiro daquela vida, aleluia, que estava ali desprezado. Glória a Jesus, não tinha mais uma esperança, glória a Jesus, mas o Senhor é todo aquele que tem poder, né, irmão, no céu e na terra e no mar. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo, glória a Jesus, é no momento certo do Senhor. Glórias a Deus. Então, irmão, continue, permaneça firme nesta fé que você entrou por essas portas nesta noite, que o Senhor é contigo nesta caminhada e o Senhor continuará abençoando o teu lar, a tua família. O adversário, ele pode se levantar, né, irmão, mas ele é vencido, ele é derrotado por alguém que padeceu lá na cruz do Calvário, por amor a mim e a tua vida, aleluia, e Ele continuará lutando por cada um de nós nesta caminhada. Que Deus abençoe meus irmãos nesta noite, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor prossiga falando, brandando em cada coração. Quem recebe esta humilde palavra, exalta e glorifica o nome do Senhor. Glória.